normal, 1-0. Mas não foi suficiente para se classificar no tempo normal, né? Como o São Paulo tinha perdido o jogo lá em Quito por 2-1, a decisão acabou indo para os pênaltis. E nos pênaltis, Rames Rodrigues, a contratação, né? Acho que a que o torcedor via com mais ansiedade em campo e tal, ele acabou perdendo o pênalti. Bateu pênalti igual o James, né? Vamos mostrar aí. Agora, o primeiro tempo do São Paulo, apenas ok, eu diria, né? Não foi um primeiro tempo ruim, mas não foi um bom primeiro tempo. Foi um primeiro tempo que não foi suficiente para amassar a LDU como a gente imaginava, ou eu, pelo menos, imaginava que fosse acontecer, e como tem acontecido nos jogos grandes do São Paulo no Morumbi, Mansur. Te surpreendeu aí é o momento da expulsão do Alvarado, né? No começo do segundo tempo, 3 minutos do segundo tempo. Uma chegada desproporcional ali no Alisson, né? A expulsão merecida. Mas me surpreendeu o fato de São Paulo em nenhum momento ter conseguido, a não ser nos momentos finais do jogo, depois da expulsão, mas no primeiro tempo, aquela pressão que o São Paulo costuma fazer hoje não aconteceu. Não, eu acho que se a gente for comparar o jogo da ida com o jogo da volta, nos 180 minutos, o domínio que a LDU teve em Quito foi maior do que o São Paulo teve no Morumbi. Ainda assim, eu acho que o São Paulo, tendo conseguido trazer uma desvantagem de um gol só para o jogo da volta, o São Paulo construiu o suficiente para classificar. Acho que o São Paulo teve a primeira metade de primeiro tempo boa, conseguindo fazer o que eu imagino que fosse a proposta, ou seja, Rafinha junto com o Arboleda e Beraldo fazendo a saída, o Wellington sendo, vamos dizer, o ponta pelo lado esquerdo, o Luciano vindo mais por dentro junto com o Lucas Moura e com o Nestor, por trás do Caleri. Qual era o problema do São Paulo? O São Paulo não tinha uma alternativa de profundidade pelo lado direito. Sim. E como o Wellington não fez uma grande partida, quase sempre o São Paulo precisava resolver as jogadas por dentro. No início conseguiu boas tabelas. Conseguiu a tabela Lucas com o Luciano, com o Caleri, conseguiu triangulação, conseguiu jogadas por dentro. Aos poucos, a LDU começa a proteger bem o centro da área, proteger a entrada da área. O São Paulo concentrando o jogo muito por dentro, teve um pouco mais de dificuldade. Tanto que no segundo tempo, uma das primeiras providências do Dorival, e a pressão do São Paulo se intensifica depois que ele fica com um homem a mais. Isso é verdade, é um fato dentro do jogo. Mas ele coloca o Wellington Rato pelo lado direito para tentar ter, mesmo ele sendo um canhoto, que nem sempre ele vai buscar o fundo jogando pela direita, mas ele permitiu que o São Paulo construísse algumas dinâmicas, algumas trocas de passe, algumas tabelas, algumas jogadas pelo lado direito que nem sempre estavam acontecendo no primeiro tempo. E aí o São Paulo teve o lance do gol, uma bola parada que aliás, foi o Rames que cobrou. Sim. O Rames, aliás, dá outro belo... Ainda está longe de ser o que se espera dele, inclusive em termos físicos. Mas ele dá uma bela bola para o Caleri, por muito pouco não consegue cabecear. O Caleri tem uma chance muito clara de fazer outro gol. De canhota, né? Que ele gira, mas acaba acertando em cima do goleiro. Se não foi um São Paulo espetacular, mas para mim o São Paulo foi superior no jogo e construiu o suficiente. Segundo tempo, eu diria, porque o primeiro tempo, para mim, pelo menos, foi um jogo equilibrado. E se a gente pensar... não achei equilibrado. Achei o São Paulo melhor time. Eu achei, talvez o São Paulo tenha tido um pouco mais de controle, mas se a gente pegar as duas melhores oportunidades, talvez tenham sido da LDU, né? 2 arrancadas do John. Uma delas ele finaliza de dentro da área, praticamente na frente do Rafael. O Rafael faz a defesa. A outra é uma finalização mais marcada, né? Não, mas a outra, assim, na linha da área também, com praticamente visão toda do gol, né? Que o Alvarado acaba chutando e o Rafael também espalma para escanteio. Então, eu achei assim, foi um domínio, talvez, de posse de bola, territorial, mas pouco efetivo, né? Tirando um chute do Caleri ali. A LDU estava decidida a defender a sua área. Era um jogo naturalmente difícil quando com um time bom. Claro, não, a LDU não perdia fora de casa como visitante, fazia 9 jogos. E o São Paulo conseguiu vencer. Por 1-0, não foi o suficiente, mas conseguiu vencer. Mas eu imaginava um São Paulo mais impositivo do que foi. Porque o São Paulo tem conseguido fazer isso contra adversários importantes, né? Aí que está o detalhe. A gente vai falar e, naturalmente, uma maioria desses jogos... Só para citar, Alex, o São Paulo foi ultra impositivo contra o Palmeiras, por exemplo, que talvez seja um melhor ou um dos melhores times da América do Sul. Corinthians. Então, o São Paulo vinha conseguindo fazer isso, mesmo contra grandes adversários. Hoje não conseguiu. Eu senti um jogo um pouco mais tenso, né? O São Paulo não conseguiu realmente fazer aquela pressão para amassar e fazer com que a LDU ficasse lá atrás. A LDU, ela não teve grandes chances assim nessa questão, não é nem isso. Por isso que, às vezes, o número, finalizou 30 vezes, 15 vezes. Como que finalizou? De que maneira que chegou isso, né?
Então, o São Paulo, naturalmente, ele precisava só de um gol para levar para os pênaltis, mas a LDU também soube controlar bem, catimbou bastante, roubou um pouco desse tempo do relógio, mas o São Paulo não teve realmente o dia mais inspirado, vamos dizer, o Luciano, né? O Lucas ainda foi bem, mas não teve realmente algo dessa maneira no primeiro tempo. O segundo tempo, naturalmente, depois da expulsão ainda, realmente o São Paulo ele construiu para, de repente, ter ganho o jogo, né? Mesmo não sendo aquele São Paulo que foi de outros jogos, porém, você vai passando o tempo, cara, você vai tendo um pouco mais de dificuldade, né? Aí até você conseguir colocar a bola para dentro, que a gente viu finalização do Calleri ali a princípio dentro da área, ele acabou errando, né? Uma bola cruzada, Então, tudo isso acaba levando com que a possibilidade dos pênaltis ele fique de igual para igual. Aquilo que a gente fala assim que é uma loteria, é loteria porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas é uma competência, pode acertar, pode errar só quem está ali. É pesado demais para criminalizar alguém. Porém, o São Paulo poderia ter ganho no tempo normal. Só para deixar bem claro, o que eu imaginava do São Paulo nesse jogo, o que ele fez no segundo tempo, mais parecido com o que foi em outros jogos, que ele poderia ter feito no primeiro tempo e não conseguiu. Claro que tem um adversário do outro lado tentando impedir que o São Paulo fizesse o que já fez com outros adversários. Mas eu imaginava um São Paulo mais intenso ali na questão ofensiva, na questão de criar oportunidades. Agora, também acho que o torcedor do São Paulo deva estar um pouco preocupado com a queda de rendimento, que ela acontece nesse momento do São Paulo, né? O São Paulo no Campeonato Brasileiro vem enfrentando dificuldades nos últimos jogos. O São Paulo contra a LDU, fora de casa, com titulares, também fez um péssimo jogo. E hoje fez um jogo ok no primeiro tempo, um segundo tempo melhor. Não sei. Dá para dizer que é uma queda de rendimento do São Paulo nesse momento? A gente foi super elogioso com o São Paulo num jogo que aconteceu 4 partidas atrás, contra o Corinthians. É que no Brasil, eu acho que às vezes se joga tanto, que às vezes períodos pequenos viram uma fase de queda ou de super rendimento. Quando, na verdade, eu acho que o São Paulo é hoje um time com muito melhores condições do que era há um tempo atrás, porque o time foi se formando, foi se consolidando. Acho que o trabalho do Dorival construiu essa possibilidade. Se a gente for ver o que aconteceu depois do São Paulo e Corinthians, o São Paulo enfrenta o líder do campeonato, o Botafogo, e acho que faz uma boa partida, apesar do 0-0. Não ganhar do Botafogo é algo que está acontecendo. O Botafogo foi melhor que o São Paulo, né? Mas o Botafogo teve alguns contra-ataques, teve bons contra-ataques, mas eu acho que o São Paulo fez um jogo bom contra o Botafogo. E não ganhar do Botafogo está acontecendo aí a todo mundo. Depois o São Paulo foi para a altitude, onde aí a dificuldade vai além da questão técnica. Acho que talvez o São Paulo pudesse ter entendido melhor o jogo na altitude, não conseguiu. Mas você tem elementos além do que é apenas o desempenho técnico dos jogadores. Contra o América Mineiro era um time bastante modificado. Sim. E hoje eu acho que o São Paulo também... Mas ainda assim, contra o América Mineiro, que tem a pior defesa do campeonato, não deu um chute no gol no primeiro tempo. Mas com uma formação muito diferente. Sim. Então eu acho que assim, não é um motivo, não há necessidade de criar um alarme. Hoje eu achei que o São Paulo no primeiro tempo tinha uma ideia que funcionou no início. Agora teve muito de imprecisão também no time. Tinha muitos lances em que o São Paulo se colocava em condição de criar a oportunidade, que os jogadores se aproximavam, se encontravam para trocar o passe, e o último lance não saiu. Acho que também não foi uma questão de funcionamento de time, o time não funcionou. E também acho não sofreu tanto susto, né? Pois acho que teve muito de imprecisão. É lógico que o domínio, quando ele se intensifica, a estatística do segundo tempo hoje ela é muito chamativa, 16 finalizações a 2, mas aí é natural, você precisa levar em conta que o São Paulo tinha 11 contra 10, desde os 3 minutos de segundo tempo. Mas eu acho que o São Paulo fez uma boa partida. Acho que talvez se pudesse esperar mais. Eu concordo, acho que o São Paulo fez uma boa partida. Eu não acho que fez uma partida ruim, não. O segundo tempo até foi bom. Agora, acho que na soma geral a classificação da LDU é justa. Eu também acho. Vamos ver se o Dorival Júnior concorda comigo, contigo, com ninguém. Mais ou menos, um pouquinho com cada um. Vamos ouvir então o técnico do São Paulo, Dorival Júnior, depois da eliminação para a LDU. Então é isso, pessoal. Vamos a mais uma notícia do São Paulo. São Lucas Moura chora compositadamente nos bastidores após a eliminação do São Paulo na Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira, o São Paulo venceu a LDU por 1-0 no Morumbi, mas foi derrotado por 5-4 nos pênaltis e foi eliminado da Conmebol Sul-Americana.
Contratação de peso da última janela de transferência, Lucas Moura demonstrou novamente seu forte sentimento com o clube que o revelou. Nos bastidores do Morumbi, o jornalista Gabriel divulgou um vídeo do Camisa 7 chorando nos braços da esposa copiosamente depois da eliminação diante da LDU. Lucas Moura tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2023. Em seu retorno, ele fez 7 partidas e marcou 3 gols, sendo peça fundamental para a classificação do time à final da Copa do Brasil. Agora o São Paulo tem como foco apenas o Brasileirão, onde é o 11º colocado, e a final da Copa do Brasil contra o Flamengo. São Paulo, vamos acordar, né, Timão? Vamos acordar, senão a gente toma lá do Flamengo. É isso aí, pessoal. Obrigado por acompanhar a notícia. Não se esqueça, se inscreva no canal e acione o sininho de notificação para que não perca nenhum conteúdo. E se possível, deixe o seu like que nos ajuda muito. E obrigado por acompanhar a notícia e até a próxima.